Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura. Faremos agora um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do pai do nosso colega Amaury dos Santos Vidal. Solicito ao senhor segundo secretário, vereador Lucas Dias de Oliveira, que faça a chamada nominal dos vereadores. Alice de Souza Ribeiro. Presente. Amaury dos Santos Vidal. Antônio Elei da Silva. Presente. Antônio Aristides Avazani. Presente. Carlos Basílio Siqueira. Presente. Daiane Pigato de Lima. Presente. Drauzio Portela Brandão. José Adriano Menegal Martins. Presente. José Varisti Neto. Presente. Lucas Dias de Oliveira, presente. Pedro de Almeida Neto. Presente. Ausência de 2 vereadores, senhor presidente. Obrigado, senhor segundo secretário. O colega Drauzio está em tratamento médico e o Amaury, então, está de luto. Declaro a existência de quórum. Passamos agora à votação da ata número 18 de 2025 da sessão ordinária realizada no dia 28 de julho de 2025, encaminhada previamente por forma eletrônica. Coloco em discussão a ata. Alguém gostaria de se manifestar? Não havendo ninguém a se manifestar, coloco a ata em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovada por unanimidade. Peço à colega Daiane, nomeada ad hoc, para que faça a leitura das proposições. Pedido de informação número 48 e 49 de 2025, de autoria de todos os vereadores. Pedido de informação número 48 de 2025. Quantos servidores ativos do Poder Executivo Municipal estavam vinculados ao plano de saúde do IP antes das alterações promovidas nos valores e nas regras do plano de 2025? Quantos servidores ativos do Poder Executivo permanecem atualmente vinculados ao plano de saúde do IP Saúde? Todos os vereadores fazem essa pedido de informação. Pedido de informação número 49 de 2025. Que a atual situação do serviço a atual situação do serviço contratado para o fornecimento do Vale Alimentação aos servidores do Poder Executivo Municipal? A presente solicitação decorre de diversos relatos de servidores, dando conta de que o cartão FaceCard não está mais sendo aceito por estabelecimentos comerciais no município, o que tem gerado transtornos e insegurança quanto ao acesso ao benefício legalmente garantido. Dessa forma, requer-se que seja informado: qual a situação contratual atual com a empresa responsável pela administração dos cartões Vale Alimentação? Quais providências estão sendo adotadas para garantir a continuidade e a funcionalidade do benefício aos servidores? Há previsão de substituição da empresa prestadora do serviço ou de nova contratação? Esse pedido é de todos os vereadores desta casa. Indicação número 82 de 2025, de autoria do vereador José Adriano Menegal Martins. Indicação número 82 de 2025. Que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, designe mais um atendente para atuar na farmácia municipal, a fim de melhorar o atendimento à população. José Adriano Menegal Martins. Indicação número 83 de 2025, de autoria dos vereadores Drauzio Portela Brandão e Carlos Basílio Siqueira, e pedidos de providências número 127 de 2025, de autoria do vereador Drauzio Portela Brandão. Indicação número 83 de 2025.
que o Poder Executivo encaminha a esta Casa projeto de lei nos moldes do projeto Sugestão em Anexo, dispondo sobre a criação do Programa de Educação para a Posse Responsável de Animais Domésticos nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Júlio de Castilhos, com o objetivo de destacar a importância da posse consciente de animais e transmitir informações acerca do cuidado com os mesmos aos alunos do ensino fundamental e médio. Carlos Basílio de Siqueira e Drauzio Portela Brandão. Pedido de providências número 127 de 2025. Que seja providenciada, por meio da Secretaria competente, a colocação de tubulação no passo que dá acesso à propriedade do senhor Marcos, localizada no sobrado 13. Justifico o pedido, pois trata-se de um acesso essencial para a entrada e saída da propriedade rural, cuja travessia atual está comprometida, dificultando o trânsito de moradores e veículos. Drauzio Portela Brandão. Indicação número 84, 85 e 86. Indicação número 87, pedidos de providências números 126 de 2025, de autoria da vereadora Alice de Souza Ribeiro. Indicação número 84 de 2025. Instituir o Programa Municipal Banco Vermelho e determina a instalação de bancos vermelhos em espaços públicos do município de Júlio de Castilhos como medida de conscientização e combate à violência doméstica. A presente proposta tem por objetivo instituir, no âmbito do município, o Programa Municipal Banco Vermelho, por meio da instalação de bancos vermelhos em espaços públicos como ferramenta simbólica e educativa no enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. A violência doméstica é uma grave violação dos direitos humanos e atinge mulheres de todas as idades, classes sociais e contextos culturais. Diariamente, vidas são marcadas por agressões físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais, muitas vezes ocorridas dentro do próprio lar e com consequências irreparáveis. Diante da urgência dessa realidade, torna-se fundamental adotar medidas que deem visibilidade ao problema, sensibilizem a população, incentivem a denúncia e fortaleçam o rompimento do ciclo da violência. O Banco Vermelho se apresenta como uma ação de baixo custo e alto impacto simbólico, já adotada em diversos municípios do país. A proposta visa dar visibilidade à causa da violência doméstica, sensibilizar a sociedade para a gravidade do problema, divulgar canais de denúncias e serviços de apoio, estimular o empoderamento das vítimas para buscar ajuda, reforçar a articulação da rede de proteção às mulheres, envolvendo profissionais da saúde, educação, segurança pública e assistência social. A recente sanção da Lei Federal número 14.942, de 2024, que institui o Programa Nacional Banco Vermelho, reforça a importância dessa iniciativa e o papel dos entes federativos na implementação de políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Ao aderir ao programa em nível local, o município de Júlio de Castilhos reafirma seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e segura para todas as mulheres, promovendo uma cultura de paz e respeito aos direitos humanos. Ressalto ainda que a instalação dos bancos vermelhos deve estar inserida em um plano de ação mais amplo que contemple atividades de conscientização, capacitação de profissionais, fortalecimento da rede de apoio, ampliação de serviços especializados e políticas públicas que promovam efetivamente a equidade de gênero. Alice de Souza Ribeiro. Indicação número 85 de 2025. Instituir o Programa Municipal de Defesa Pessoal para Mulheres em Situação de Violência no âmbito do município de Júlio de Castilhos. O presente projeto de lei sugestão tem como objetivo instituir no município de Júlio de Castilhos o Programa Municipal de Defesa Pessoal para Mulheres em Situação de Violência, com foco na promoção de ações formativas gratuitas voltadas à autoproteção, fortalecimento emocional e prevenção de agressões.
Inspirada no projeto de lei federal número 4.690 de 2019, a proposta reconhece o valor pedagógico, psicológico e protetivo da defesa pessoal, como ferramenta complementar às políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Ao trazer essa política para o âmbito municipal, Júlio de Castilhos dá um passo concreto e pioneiro na promoção de ações que não apenas acolhem, mas também fortalecem e preparam as mulheres para reagir diante de situações de risco. A defesa pessoal, quando conduzida com responsabilidade e respeito aos direitos humanos, representa um instrumento de empoderamento e autonomia. O programa previsto neste projeto propõe uma abordagem integrada, com aulas práticas, rodas de conversa, orientações sobre canais de denúncia e apoio emocional, em articulação com a rede local de proteção às mulheres. Também estão previstas parcerias com a Brigada Militar, Polícia Civil, organizações da sociedade civil, instituições de ensino e instrutores voluntários, o que garante um modelo participativo, eficiente e de baixo custo para o poder público. É importante destacar que muitas mulheres atendidas por políticas de acolhimento relatam sentimentos de medo, insegurança e bloqueios emocionais que dificultam a reação frente à violência. A prática da defesa pessoal, aliada à informação sobre direitos e canais de apoio, contribui diretamente para romper o ciclo de violência, fortalecendo a autoestima e a autonomia feminina. Ao prever a inclusão do programa no planejamento orçamentário municipal, o anteprojeto assegura sua viabilidade com responsabilidade fiscal e base legal. Essa proposta se soma às ações já desenvolvidas com excelência pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Municipal do Direito das Mulheres, fortalecendo a política pública local com mais um instrumento eficaz, humanizado e transformador. Alice de Souza Ribeiro. Indicação número 86 de 2025. Instituir a campanha Agosto Lilás, dedicado à prevenção e conscientização pelo fim da violência contra a mulher no município de Júlio de Castilhos. Alice de Souza Ribeiro. Indicação número 87 de 2025. Indicação de alteração da Lei Municipal número 1599 de 1997, que define as atividades insalubres e perigosas para a percepção do correspondente com a inclusão, em seu artigo 1º, dos servidores monitores de educação infantil nas atividades insalubres. A inclusão desses profissionais é uma medida justa e necessária, reconhecendo o risco a que estão expostos e garantindo que a sua função seja valorizada com a devida compensação. Alice de Souza Ribeiro e Daiane Pigato de Lima. Pedido de providências número 126 de 2025. Solicita-se ao Poder Executivo Municipal a adoção de providências urgentes quanto ao descarte inadequado de pneus no Aeroporto Municipal de Júlio de Castilhos. Conforme verificado, há pneus descartados a céu aberto, bem como uma quantidade expressiva armazenada em galpão com estrutura precária, o que representa grave risco à saúde pública e ao meio ambiente. A exposição desses materiais às chuvas favorece o acúmulo de água parada, criando focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de diversas doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Além disso, o ambiente propício pode abrigar animais peçonhentos, colocando em risco os moradores próximos, em especial o caseiro que reside no local. Cabe destacar que o artigo 225 da Constituição Federal impõe ao poder público o dever de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como a adoção de medidas de prevenção e reparação de danos ambientais. Dessa forma, solicito a retirada imediata dos pneus atualmente depositados de forma inadequada no aeroporto municipal
municipal, a destinação correta dos resíduos em conformidade com a legislação ambiental vigente, a avaliação das condições do galpão utilizado para armazenamento, assegurando que não haja riscos sanitários ou estruturais, a articulação com fabricantes, importadores e órgãos competentes para cumprimento da logística, conforme determina a norma federal. Alice de Souza Ribeiro. Solicita a colega que faça a leitura das correspondências encaminhadas a esta casa. Convite. Semana da Pátria 2025, 88ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, 203 anos da independência do Brasil. A alma de uma nação é o espírito patriótico de seu povo. Tema municipal: o mundo de histórias, conquistas e glórias de um povo. Tema nacional: Dom Pedro II. E o tema regional: Grêmio Náutico União. O Poder Público Municipal, através do Centro Cultural Álvaro Pinto, sente-se honrado em convidar Vossa Senhoria para participar do evento da chegada do Fogo da Pátria, que terá início no Trevo das Bandeiras, dia 18 de agosto de 2025, às 17 horas, sendo conduzido até o quartel da Brigada Militar, onde acontecerá o evento cívico com homenagem ao tema nacional, Dom Pedro II, tema regional, Grêmio Nativo União, e tema municipal, O Mundo de Histórias, Conquistas e Glórias de um Povo Feliz. Sua participação engrandecerá o evento. Marilourdes Lângaro, diretora do SECAP. 7ª edição do Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul. Nos dias 16 e 17 de agosto, o Centro Cultural Álvaro Pinto receberá a exposição Olhares, Artesanato Castilhense com suporte do design, alusiva à 7ª edição do Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul. É valorizando o passado, memória e arte que construímos nossa identidade. Participe! Prestigie a exposição Olhares, que é um projeto da PENAB, com apoio da Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos. Marilourdes Lângaro, diretora do Centro Cultural. Grande expediente. Obrigado, colega. Grande expediente. Vereadores inscritos. Primeiro vereador, vereadora com a palavra. Alice. Boa tarde. Em relação às pautas aqui de hoje, né? Trouxemos algumas proposições. Eu trago uma calendarização das pautas, então vocês podem ver que eu trouxe bastante proposição em relação à violência contra a mulher. Estamos no mês de agosto, né, que é um mês onde nacionalmente se trabalha essa temática. Então, algumas proposições, alguns projetos de indicação ao Executivo nessa temática, que depois vou falar um pouquinho melhor na tribuna. Também em relação à indicação 87, eu juntamente com a vereadora Daiane, tivemos, né, uma conversa com as profissionais, que elas são as monitoras de educação infantil, e elas já estão, né, tentando esse adicional da insalubridade há algum tempo, e na última visita do técnico ele solicitou que para ser feita essa alteração que permite o pagamento do adicional da insalubridade, é necessário primeiramente fazer a alteração da lei. Então, dessa forma, né, eu e a vereadora Daiane já fizemos esse projeto de sugestão para que fosse alterado da lei e possibilitasse, mediante a um laudo, que elas tenham acesso a esse adicional.
O pedido de providências 126, em relação ao descarte inadequado de pneus do aeroporto municipal, eu já fiz um protocolo junto ao sistema do município em fevereiro deste ano, e insistindo várias vezes, perguntando como está, e por não receber nenhuma resposta, eu resolvi, então, passar por essa Casa Legislativa, porque eu até ia pedir para a Carla passar as fotos, acabei esquecendo, mas quem tem acesso, eu acredito que vários colegas têm acesso ao aeroporto, porque promovem as atividades de som lá, está a olhos muito visíveis a quantidade de pneus em descarte inadequado, e isso vem se acumulando há muitos anos. E é um problema de saúde pública e é um problema ambiental. E devido à falta de resposta do executivo desse meu protocolo, que eu fiz enquanto uma cidadã comum, uma pessoa física, eu protocolo por essa casa. Também queria deixar constar aqui que a indicação número 83 dos vereadores Carlos Basílio e Drauzio Portela me causa um pouco de estranheza, porque o próprio presidente da comissão, o vereador Drauzio, nos disse que toda a pauta relacionada à causa animal deveria passar somente pela comissão. E daí a gente vê um projeto indicado por ele mesmo, fora da comissão. Então, isso me causa estranhamento. Acho que houve algum erro, né, de encaminhamento, ou eu, Alice, entendi errado. Então, a gente pode, né, verificar essa situação, se foi um erro de encaminhamento ou se eu entendi errado. E, então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a campanha Agosto Lilás na tribuna. Muito obrigada. Doutor Basílio, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, ao público aqui presente, aos nossos servidores e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Essa indicação aqui, número 83/2025, na verdade é de minha autoria, e eu que pedi que colocasse o nome do colega Drauzio, mesmo sem avisar ele com antecedência. Um segundo momento, porque quando eu fiz a indicação, eu me lembrei de que havia um comentário na comissão que os pedidos deveriam ser pela comissão, né, que não tem nada, é só um pedido cortesia eles fazer pela comissão. Eu fiz de minha autoria, como todos os outros pedidos, há anos que eu venho fazendo a causa animal, porque a causa animal não nasceu nessa comissão, para falar bem a verdade, né? Tem gente que acha que a causa animal nasceu ontem na Câmara de Vereadores de Júlio Castilhos. A causa animal sempre existiu em Júlio Castilhos. Posso citar aqui Norma Manrique, posso citar aqui a Rosa e tantas outras pessoas da causa animal, e que sempre lutaram. E esse pedido aqui é nesse sentido de conscientização já nas escolas, para as crianças. E o nome do vereador Drauzio está aqui porque ele é o presidente da comissão. Que aí, no segundo momento, eu lembrei disso, eu entrei em contato novamente com a doutora e pedi para ela que incluísse o nome do presidente da comissão, justamente porque havíamos comentado de que os pedidos seriam pela comissão anteriormente, mas como já estava feito o pedido, que me veio de Porto Alegre, inclusive essa indicação aqui, e então foi feito, e a autoria minha e o nome do colega Drauzio está ali, porque eu que pedi para colocar. E ele não tem responsabilidade nenhuma quanto a isso, porque não foi ele que fez o pedido, fui eu que fiz o pedido. Esse pedido é que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa um projeto de lei, nos moldes do projeto de sugestão em anexo, dispondo sobre a criação do Programa de Educação para a posse responsável de animais domésticos nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Júlio Castilhos, com o objetivo de destacar a importância da posse consciente de animais e transmitir informações acerca do cuidado com os mesmos aos alunos dos ensinos fundamental e médio. Eu acho que tudo isso vem para somar. Como eu disse, a causa animal não é de uma vereadora,
não é de um cidadão, não é de uma cidadã, é do município de Júlio de Castilhos, e todos nós estamos trabalhando arduamente, colaborando, e eu sempre colaborei, foi com cirurgia, foi com ração, lembro até do evento que juntamente com o Rafael, o Corvo, que tem a loja ali, que nós fizemos lá, acho que 2020, 2021, na loja dele, uma manhã toda lá, distribuindo gratuitamente ração lá, que nós patrocinamos. Então, a gente vem trabalhando há muitos anos na causa animal, mas sem tirar proveito disso e sem pedir confete por isso. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega. Com a palavra, a colega vereadora Daiane. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, o povo que está aqui nos assistindo e quem está em casa, então, aí nos assistindo, nos prestigiando pelas redes sociais. Eu tenho alguns pedidos, né, e uma indicação. Um dos meus pedidos, então, nossos pedidos, né, da informação, eu juntamente aí com os colegas vereadores, é sobre a situação, né, do nosso IP, já que a nova tabela, né, digamos assim, dos descontos, né, a nova tabela de descontos do IP, nós aprovamos nesta casa. Então, né, nada mais justo e é um dos papéis, né, nosso enquanto vereador, fiscalizarmos. Então, esse é um pedido, né, que a gente quer saber, né, quantos servidores ativos hoje permanecem, né, atualmente aí vinculados ao plano de saúde IP. Uma outra também, um pedido de informação, juntamente com todos os colegas desta casa, é em relação à Vale Alimentação FaceCard, né? A gente tem ouvido aí de muitos colegas servidores a situação, algo que nos preocupa, então também a gente pede aí ao Poder Executivo que faça alguns esclarecimentos, então, em relação ao nosso plano, né, ao nosso Vale Alimentação FaceCard. Uma indicação também, eu juntamente com a colega Alice, é sobre os nossos colegas, né, monitores aí de educação infantil. Quero desejar que vocês saibam que a gente está junto, né, o nosso apoio aí incansável a vocês, que então, né, considerando aí a relevante função exercida por esses profissionais de educação infantil, especialmente a vocês, monitores, né, de educação infantil, que atuam diretamente com as crianças em ambientes escolares, nada mais justo, então, a inclusão desta categoria no rol de atividades insalubres previsto aí na lei que a colega Alice já mencionou. É isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, colega. Com a palavra, o vereador Pedro. Eu venho falar sobre essa situação do FaceCard, do Vale Alimentação, como nós fizemos o pedido de informações. Vou ser breve aqui, para, de repente, fazer uma informação para a comunidade que nos acompanha. Boa tarde a todos que estão presentes, boa tarde aos colegas vereadores e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Mas, de antemão, eu gostaria de dizer que a empresa, talvez algumas pessoas não tenham essa informação, né, de como está funcionando o Vale Alimentação e como que vai funcionar nos próximos dias. Então, a título da informação mesmo, a empresa FaceCard, eu conversei agora há pouco com o secretário Anastácio, a empresa FaceCard fica até o final do mês. Até o dia 20 desse mês, aproximadamente, a Prefeitura vai fazer um contrato emergencial com outra empresa, que antes do dia do pagamento vai entregar os cartões para alimentação. E depois disso, durante o contrato emergencial, haverá nova licitação, como deve ser mesmo. Então, para prestar contas à comunidade, minha manifestação é breve, só informar mesmo sobre a situação do Vale Alimentação da Prefeitura de Júlio de Castilhos. Muito obrigado. Obrigado, colega. Faremos agora um intervalo de 15 minutos, sendo retomada em seguida a sessão. Passou já. Solicito ao senhor segundo secretário, vereador Lucas Dias de Oliveira, que faça a segunda chamada nominal dos vereadores.
Alice de Souza Ribeiro, Presente. Maria dos Santos Vidal, Antônio de Lei da Silva, Presente. Antônio Aristides Avosani, Presente. Carlos Basílio Siqueira, Presente. Daiane Pigado de Lima, Presente. Drauzio Portela Brandão, José Adriano Menegal Martins, Presente. José Vaich Neto, Presente. Lucas Dias Oliveira, presente. Pedro de Almeida Neto, Presente. ausência de 2 vereadores, senhor presidente. Obrigado, colega. Declaro a existência de quórum. Passamos então à ordem do dia. Projeto para votação. Peço à colega vereadora Daiane, nomeada ADOC, para que faça a leitura do parecer número 90 de 2025, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025, que modifica o artigo 90 da Lei Orgânica do município. Parecer da Comissão Especial formada para estudo da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025. Parecer número 90 de 2025, relator vereador José Vaires Neto. Autor, Poder Executivo. Matéria, proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025. Processo 46 de 2025, data 21/7/2025. A presente proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Júlio de Castilhos prevê alterações pontuais para viabilizar a concessão dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos e sua adequada remuneração. São submetidas à apreciação da Câmara Municipal 2 simples alterações da Lei Orgânica. A primeira delas trata-se de alterações da redação do artigo 90, inciso 1º, para prever que a fixação e alteração das tarifas e preços públicos municipais apenas não será realizada por decreto na hipótese de o exercício da competência ter sido delegado para a entidade reguladora, observado o previsto em contrato ou instrumento de convênio. Além disso, também revoga o inciso 33 do artigo 73, que apontava como competência privativa do prefeito fixar por decreto as tarifas e preços públicos municipais, tendo em vista a alteração proposta no artigo 90, inciso 1º. Essas alterações visam permitir que as tarifas dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos possam ser estabelecidos através do CIRC, de acordo com as diretrizes da entidade reguladora. O projeto preenche todos os requisitos legais de iniciativa, constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, estando apto à votação com parecer favorável de ambas as comissões. Passo a palavra ao relator da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025, vereador José Vaires Neto. Boa tarde, senhor presidente, novamente, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui na casa hoje e nas redes sociais. Novamente, então, falamos sobre a proposta da Lei Orgânica número 1 de 2025, que modifica o artigo 90 da Lei Orgânica. Acredito que tanto eu como os senhores estão muito a par do assunto, né? Que é do manejo dos resíduos sólidos no município de Júlio de Castilhos. Eu, como relator, tentei me colocar o mais a par possível para saber todas as informações possíveis, o que pode ter de ruim no projeto, o que pode não dar certo, as coisas boas que poderão vir. Dentre elas, a gente teve uma preocupação e foi exaustivamente conversado aqui com o Executivo, com o pessoal do consórcio, com o pessoal da Caixa Econômica Federal. Todos os colegas vereadores tiveram a oportunidade de fazer questionamentos e foram feitos inúmeros. E a gente entende que este é um projeto muito bem modelado pela Caixa Econômica Federal e pelo CIRC. Ele visa estruturar essas concessões de serviços públicos de manejo de resíduo sólido. E a ideia do projeto, obviamente, é melhorar o manejo de recursos, né, dos recursos sólidos, que nós não temos hoje em Júlio de Castilhos, é zero. Então, o principal objetivo do projeto é esse, né? É diminuir também os custos do usuário e, obviamente, da administração, mas que chegue no bolso do usuário um custo menor. Isso vai ser possível
a gente visualizar quase que imediato, né? Porque no momento que isso começa a operar, a gente vai poder ver nas nossas empresas, nas nossas residências, enfim, antes de mesmo da população ver. Então, a gente aposta na ideia, a gente quer estar apto, obviamente, para receber recurso federal, também quer, além de estar apto, estar dentro das responsabilidades em função do marco legal, né? Fomos também muito questionados em relação às cooperativas, aos catadores, ao galpão de coleta seletiva, e tudo isso foi muito bem argumentado, muito bem falado e defendido pelo Executivo. A gente aposta na ideia, eu sei que é um projeto gigante, eu sei que é um projeto de cifras milionárias, que realmente hoje no município de Júlio de Castilhos não teríamos condições de fazer este montante, e a ideia do consórcio dos municípios, que são 34 municípios, é fazer de forma conjunta para que se torne mais efetivo, mais barato. Enfim, é um projeto muito grande, é um projeto que, embora eu tenha ficado de relator, é um projeto que todos os colegas foram sempre muito convictos em sanar dúvidas, em perguntar e entender, e eu da mesma forma entendo que a gente tem que apostar na ideia, a gente tem que entender que hoje a coleta seletiva do resíduo sólido, a nossa meta hoje, o que a gente faz hoje é zero, a gente não tem hoje. Já falei na última sessão, inclusive, sobre a educação dos nossos filhos dentro da escola, não tem mais nada que a escola possa fazer, não tem mais nada que os nossos filhos possam entender, todos deles já estão aptos a separar o lixo dentro de casa. O que precisa é de iniciativa pública para que isso aconteça. Eu acredito que é uma aposta. Dentre as apostas que teríamos, essa é uma aposta que nos apresenta menor recurso financeiro aplicado, e eu acredito que é válida. Obviamente que não temos uma certeza absoluta, nenhum de nós tem, mas para todas as incertezas e para toda ação que não for feita e que está contratada conosco, vai existir um remédio jurídico para que a gente cancele ou para que a gente reveja com o consórcio e a Caixa Econômica Federal. Acredito que tem boas pessoas envolvidas, pessoas que estão à frente desse projeto já desde 2022, e todos têm muito, além de carinho, obviamente, pelo projeto, mas uma bagagem gigante para que isso tudo dê certo. Nós temos que apostar na ideia, eu acredito que hoje é o melhor, e que o nosso município precisa alavancar e precisa virar a página e se tornar um município que tenha essa aptidão de separar o próprio lixo, de reciclar, de trazer recurso com isso, de que o nosso catador ganhe dinheiro com isso, né? E que a gente comentou na última sessão também, que como é triste a gente ver os nossos catadores aí 3, 4 horas da manhã na rua, cada um brigando por si. Então, da forma com que tudo isso possa ser feito em conjunto, eu acredito que tudo é melhor, eu acredito que a gente tem uma preocupação muito grande com os catadores. Isso foi muito alertado aqui dentro da casa pelos colegas vereadores, tanto dos catadores quanto do galpão, que não vão ser em todos os municípios, mas um galpão vai ser em Júlio de Castilhos, obviamente, porque a gente sabe que tem essa cooperativa e sabe que tem esses catadores. Então, obviamente que meu parecer é favorável, e entendo os colegas, os que não entenderem da mesma forma que eu, mas o meu parecer é favorável. Obrigado. Obrigado, colega. Alguém mais gostaria de se manifestar? Sendo assim, coloco em segunda votação a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2025. A votação será nominal. Colegas se manifestarão como favorável ou desfavorável. Alice de Souza Ribeiro. Favorável. Amauri dos Santos Vidal não se encontra. Antônio Derlei da Silva. Favorável. Antônio Aristides Avozani. Favorável. Carlos Basílio de Siqueira. Favorável. Daiane Pigato de Lima. Favorável. José Vairich Neto. Favorável. Lucas Dias de Oliveira. Favorável. Pedro de Almeida Neto.
Favorável. Então, com 8 votos, 8 votos favoráveis, aprovado então o projeto por unanimidade. Peço à colega vereadora Daiane para que faça a leitura dos pareceres 95 e 96 de 2025 ao projeto de lei número 44 de 2025, que autoriza o município de Júlio de Castilhos a repassar o valor ao Hospital Bernardina Salles de Barros. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer número 95 e número 96 de 2025. Relatores, vereadora Daiane Pigato de Lima e vereador Drauzio Portela Brandão. Autor, Poder Executivo. Matéria, projeto de lei número 44 de 2025. Com o presente projeto de lei, o Poder Executivo busca autorização para o município de Júlio de Castilhos repassar valor ao Hospital Bernardina Salles de Barros. Destaca-se que a Lei Orgânica do município determina em seu artigo 63, inciso 2, que é de competência exclusiva do prefeito a iniciativa de leis que disponham sobre matéria financeira. Da análise desse dispositivo, verifica-se que a concessão de repasse financeiro é de competência exclusiva do prefeito, razão pela qual deferiu o repasse do valor de R$200 mil. Salienta-se que a entidade a ser beneficiada encaminhou ao Poder Executivo plano de trabalho, onde consta a forma de aplicação dos recursos que pretende receber do município, cuja descrição sintética do objeto e plano de trabalho será para custear despesas com folha de pagamento. Trata-se de custeio do serviço hospitalar, especificamente em relação ao pagamento da folha, que se coaduna com a figura da subvenção social. Isso é possível porque o referido hospital complementa as provisões do Sistema Único de Saúde, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 199 da Portaria de Consolidação número 12 de 2017, do Ministério da Saúde, que trata dos direitos e deveres dos usuários da saúde, da organização e do funcionamento do SUS, especificamente nos artigos 128 ao 139. É possível a formalização do convênio entre o município e o Hospital Bernardina Salles de Barros, como autoriza o parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição, respeitado o que disciplina o artigo 184 da Lei número 14.133 de 2021, especialmente no que diz respeito à formalização e aprovação do plano de trabalho apresentado pelo hospital, para subvencionar o custeio dos serviços, inclusive no que diz respeito ao pagamento de verbas trabalhistas. O projeto preenche todos os requisitos legais de iniciativa, constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, estando apto à votação com parecer favorável de ambas as comissões. O colega vereador Drauzio não se encontra, então passo a palavra à relatora vereadora Daiane Pigato de Lima. Mais uma vez, boa tarde a todos. Com certeza, né, o meu voto será favorável, por se tratar aí de questões, né, folha de pagamento para os funcionários, então, do nosso hospital, que também exercem, né, a sua função lá. Meu parecer, então, é favorável. Alguém mais gostaria de se manifestar? José Vaires. Novamente, boa tarde, então, a todos. Certamente que também meu parecer é favorável em relação a esse recurso, mas não poderia deixar de me manifestar novamente num assunto abordado da semana passada, na semana retrasada, num valor significativo que a gente já enviou e que eu ainda não recebi a prestação de contas, que é da construção da usina do oxigênio. Eu sei que isso, para alguns, de repente, não é tão importante, mas é uma cifra significativa, que são 650 mil. Óbvio que os valores que chegam aqui também a gente vota no mesmo sentido, obviamente que nesse que é da folha de pagamento. Eu venho novamente aqui numa tentativa educada, respeitosa,
sem agressão pessoal a ninguém e obviamente que sem polêmica alguma, mas pedindo aí para a gestão do hospital que nos esclareça para a Casa Legislativa em relação aos valores já destinados. Obviamente que nenhum de nós é contra aqui a nenhum recurso oriundo de qualquer forma que for destinado ao nosso hospital, inclusive de todos os vereadores aqui já destinaram, ex-vereadores, e aqui deixo dito, inclusive um ex-vereador que destinou 2 milhões agora há poucos dias, que foi o Diego Aquino, que não é mais vereador. Então, de forma alguma, a minha manifestação é repudiando quem ajuda o Hospital Bernardina. Pelo contrário, sou um defensor sempre muito justo em relação à saúde. Praticamente todos os recursos que mando é para a saúde. Meu parecer é favorável e deixo aqui novamente o meu pedido de forma respeitosa, de forma coerente, pedindo que a direção do hospital tenha respeito com o dinheiro e com as explicações com a Casa Legislativa e o povo de Júlio Castilhos. Muito obrigado. Obrigado, colega. Apenas por questão de ordem, o seu voto não é favorável. Alguém mais gostaria de se manifestar? Sendo assim, coloco em votação o projeto de lei número 44 de 2025. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Projetos para apresentação. Peço à primeira secretária para que faça a leitura do ofício número 24 de 2025, de encaminhamento dos seguintes projetos de lei de autoria do Poder Executivo e do projeto de resolução número 3 de 2025, de autoria das vereadoras Alice de Souza Ribeiro e Daiane Pigato de Lima. Perdão, então, em tempo, a colega vereadora Daiane Pigato. Ofício número 24 de 2025. Ao excelentíssimo senhor presidente José Adriano Meneghel Martins. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Júlio de Castilhos. Eu, Bernardo Quatrim Della Corte, prefeito municipal de Júlio de Castilhos, dirijo-me a vossas excelências para encaminhar as seguintes matérias. Projeto de lei ordinária número 47 de 2025, que autoriza a contratação emergencial de 2 monitores para a Casa da Criança e do Adolescente a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei ordinária número 48 de 2025, autoriza a contratação emergencial de 4 cozinheiras para a Secretaria Municipal de Educação a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, na certeza de vossa compreensão, solicitamos que as matérias acima dispostas sejam votadas e aprovadas em sessão ordinária, nos termos da legislação vigente e regimento interno desta Casa. Bernardo Quatrim Della Corte, prefeito municipal. Projeto de resolução número 3 de 2025. Dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Júlio de Castilhos e dá outras providências. Alice de Souza Ribeiro e professora Daiane Pigato de Lima. Obrigado, colega. Os PL número 47 de 2025, 48 de 2025 e o projeto de resolução número 3 de 2025 ficam baixados para as comissões permanentes. Teremos agora a tribuna livre. Requerimento Tribuna Livre, agosto de 2025. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste solicitar a utilização da Tribuna Livre na primeira sessão plenária ordinária do próximo mês de agosto, a fim de tratar de assuntos de interesse da comunidade relacionados ao movimento negro de Júlio de Castilhos. Na oportunidade, indicamos que a palavra será utilizada por representante do referido movimento para a exposição do tema Pautas do Movimento Negro em Júlio de Castilhos. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Movimento Negro de Júlio de Castilhos, aos quais farão uso da palavra, então, a senhora Cláudia e o senhor Luiz Antônio, é isto? Tá bem, então 10 minutos regimentais para cada orador, tá bem?
tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente. Cumprimentando ele, cumprimento a todos os vereadores. Vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Cláudia Lúcia Trindade Bastos, nascida na cidade de Júlio de Castilhos, criada na cidade de Júlio de Castilhos. Trabalhei na prefeitura de Júlio de Castilhos por 30 anos, como professora. Hoje sou aposentada. Sou filha de Almando Bastos e de Venuta Trindade Bastos. E hoje exerço a função de presidente da Sociedade José do Patrocínio. É o que me traz aqui para nós termos uma breve conversa, para que todos fiquem sabendo a que ponto está a nossa sociedade, né? Como é que eu vou dizer para vocês? É um socorro que a gente vem pedir para vocês, para que a gente consiga, juntamente, notificar a Rumo pela causa que está a nossa sociedade. A nossa sociedade está a perigo, está a ponto de cair, e o nosso clube Recreativo José do Patrocínio, para conhecimento de vocês, ele foi fundado em 14 de julho de 1913. Então, ele fez 112 anos, agora dia 14 de julho de 2025, né? E o município de Júlio de Castilhos fez 134, certo? Então, para vocês verem que nós temos uma história na cidade, e o clube foi construído bem antes da estrada de ferro ter passado por ali. Não é só o prédio do patrocínio que corre risco. Em caso de um deslizamento, vai colocar em risco, de imediato, toda a quadra, as casas em torno, a creche, que tem a creche na esquina, o posto de saúde e, inclusive, a ponte que nos dá acesso rápido ao hospital. Então, é um caso bem complexo e bem sério, tá? Pela sua história centenária, com espaço de cultura, lazer social, resistência e enquanto patrimônio material e imaterial da população afro-brasileira castilhense. Como espaço de memória, como uma sociedade de inclusão proativa em festas carnavalescas da cidade, bem conhecida por todos, né? O carnaval é o nosso ponto forte, e não somos um clube qualquer, nós somos um clube de negros, que fundado por negros, uma ancestralidade muito grande ali dentro, e eu acho que nós precisamos rever os nossos conceitos, no sentido de que nós fizemos parte do número de pessoas de dentro da cidade de Júlio de Castilhos. Hoje, para votar, são 17 mil pessoas aptos a votar. Nesses 17 mil, quantos negros não estão aí? Então, assim, é mais um carinho, é mais uma ajuda para que a gente consiga tentar resolver. E também eu tenho o laudo, que foi através da vereadora Alice, que a gente conseguiu o laudo com o prefeito, e esse laudo está aqui comigo e compromete, realmente está comprometido a nossa sociedade. Então, assim, ó, por tudo que ela representa para a nossa comunidade, não podemos ficar de braços cruzados vendo a situação em que ela se encontra e achar que é uma coisa normal, porque não é uma coisa normal. Vai comprometer toda a quadra, vai comprometer uma escola, vai comprometer a comunidade de Júlio de Castilhos. Então, nós não podemos achar assim, ó, vai passar. Não vai passar. Se a chuva vier, vai deslizar, porque nós estamos a questões de milímetros, já caiu mais um pouco, abriu mais uma fenda enorme. Então, assim, ó,
braços encruzados, eu como presidente não estou, mas a Rumo não nos atende, a Rumo não nos retorna, a Rumo não nada. Então, assim, ó, quem sabe, com a força dos vereadores da minha cidade, eu não consiga resolver, pelo menos, que a contenção aconteça. Não é garantida a volta nossa para essa sociedade, ali naquele lugar, porque as pessoas vão ficar incrédulas, elas não vão entrar ali para dentro como se fosse uma coisa normal, não. Então, assim, ó, mas se fizer, e tem que fazer a contenção, precisa ser feita a contenção, para que as outras casas não caiam quando o clube for abaixo. Então, assim, é uma preocupação que eu estou dividindo com os senhores e com as senhoras, não só minha, que tem que ser da nossa comunidade castilhense. Quem mora por perto, como Pedro mora, né, ali por perto, você mora por perto, então, assim, ó, tem até o posto, tem até a farmácia básica ali, se chega a descer, desce todos, né? Então, é bem preocupante, tá? Não se trata só assim de únicos clubes sociais negros em atividade na região. O Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, a sua preservação e funcionamento é importante para a cidade, pois já acolhe e sempre irá acolher atividades das secretarias municipais, do IFAR, já foi casa para isso. As escolas do município fizeram já grandes coisas, grandes reuniões, grandes acolhimentos ali com seus alunos e professores. O IFE, que a gente hoje chama de IFAR, mas na época já frequentava a nossa sociedade, e outras entidades do nosso município sempre desfrutou da nossa sociedade. Por todas essas justificativas, é que pedimos o apoio da Câmara Municipal, Prefeitura, enfim, o poder público e da comunidade de Júlia de Castilhos, e que seja feito um contato oficial para que a Rumo agilize e construa a contenção do barranco. Essa construção, com certeza, trará a segurança necessária para o patrocínio e o centro da cidade de Júlia. Tá? Eu vou ser assim, sucinta e breve. Esses laudos que estavam junto com que são 2 laudos que estavam junto com o prefeito, e ele foi interpretado pelo o João Pedro Turra, porque a gente não entende, então a gente é leiga, não entende. Eu precisava de alguém que te fizesse essa interpretação. E diz assim, ó: a situação apresentada no laudo técnico refere-se às edificações localizadas na Avenida 15 de Novembro, 295, que é a nossa sociedade, e na Rua Pimenta de Moro, que é aquela rua, como é que eu vou dizer? Tem o nosso clube, e ali tem um estreito, um pouquinho mais para adiante, aonde a casa simplesmente ficou inabitável, e é do Bodão, né, que chamavam ele, que inclusive nem está em julho. Aí, descrevendo o estado e a depredação das residências, sendo encontrado danos estruturais e piso e cobertura, falta de alguns esquadros e, principalmente, o risco de desmoronamento, pois as edificações estão muito próximas ao talude e na área da ferrovia. Então, precisa ser feita alguma coisa. Não podemos olhar e achar que 112 anos vá buraco abaixo, ladeira abaixo, e não vamos fazer nada. Somos um povo negro da cidade de Júlio de Castilhos, fizemos parte da população de Júlio de Castilhos e merecemos um pouco mais de respeito no sentido com o poder público, que faça alguma coisa, que se junte, que nos chama, que nos diga, olha, venha cá, vamos fazer tal coisa, vamos ajeitar, vamos chamar, vamos fazer uma audiência pública, vamos ver o que vamos fazer.
Tá? Então, esse é o meu pedido a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Eu tenho uma perguntinha para a Cláudia depois. Certeza. Eu tenho uma perguntinha para fazer antes de sair do plenário. Tá. Eu tenho certeza que vocês vão rever isso aqui com carinho, porque não pode ficar assim, né, gente? Bom, Cláudia, então, obrigado pela tua colocação, mas pode ter certeza que da nossa parte aqui nunca faltou o respeito com o José do Patrocínio. Né? Eu, Sim. inclusive, fui um dos vereadores que estive sempre presente lá dentro. E me deu um número da Rumo uma vez para Todos os que eu ligasse, eventos, isso. e eles não me deu retorno. Não eu te deram me retorno, comuniquei. Isso. Eu falei. E daí, então, enquanto Câmara de Vereadores, eu acho que a gente, junto com os colegas, e todos aqui acho que são parceiros, para a gente também notificar a Rumo, né, tentar entrar em contato e tentar ajudar a solução aí para vocês, que com certeza merecem. É um clube que eu tenho muito apreço, parte da minha adolescência e juventude foi lá dentro. A maioria das pessoas. E então, pode ter certeza que terá nosso apoio. O colega José Vares tem uma pergunta para te fazer. Cláudia, bom, da mesma forma que o Pichini comentou, acredito que cada um no seu ponto tentou colaborar da forma que pôde, né? Eu marquei reunião para ti na época com o pessoal da Romo, junto com o prefeito Bernardo. A minha pergunta é o seguinte: foi judicializado isso? O José do Patrocínio, o clube, judicializou a Romo em relação... Não. E o José do Patrocínio notificou a Romo? Sim. A Romo foi notificada? Foi, através do nosso advogado, que é um outro colaborador assim com a gente, né? Porque com o clube sem função, sem renda, sem nada, a gente também fica à mercê de ter um compromisso com alguém, porque isso é, né? É que o que a gente pode pedir, né, que o presidente se propôs, é pedir realmente um esclarecimento da Rumo, mas nós notificarmos a Rumo, nós não temos esse poder de notificar a Rumo, né? Nós podemos pedir um esclarecimento em cima dessa notificação que você fez, né? Sim. Essa notificação, se tu pudesse mandar para casa, seria interessante. Tá, vou pedir pra gente pressionar, né? Sim. Obviamente, né? Em nome da casa, né? Sim. Obrigado. Tá, obrigado. Obrigado. Mais algum colega? Não? Então obrigado, Cláudia. A gente passa a palavra então ao Luiz Antônio. 10 minutos regimentais, senhor Luiz Antônio. À vontade. Bom, né, então, primeiramente, saudar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste, o tio Tonho, que é um dos esteios da Sociedade Cultural Recreativa José do Patrocínio. Saudando ele, certamente sinto saudado todos os meus ancestrais, que certamente muito colaboraram para aquele clube. Eu sou Luiz Antônio, como todos me conhecem, servidor público municipal. Eu faço parte de várias entidades e de uma delas que estamos retomando com o Movimento Negro. Lembro esse Movimento Negro ainda há tempos atrás, com o padre Arnaldo em Júlio de Castilhos, que o Movimento Negro realizou uma participação numa missa na Igreja Matriz. E naquele período, naquela época, para muitos, foi um pouco estranho devido à abordagem e à forma com que nós expressamos a nossa cultura. Como disse, né, a gente está retomando o Movimento Negro. A gente se reuniu com a diretoria do Patrocínio, sabendo também que eu sou ex-presidente da Associação Carnavalesca, que todos sabem também por que a Associação Carnavalesca existe. A gente se reuniu no intuito de somarmos forças e estarmos aqui nesse dia. E a nossa bandeira maior, a nossa sigla maior, é a Sociedade Cultural Recreativa José do Patrocínio. Nós não queremos aqui, em nenhum momento, trazer as siglas partidárias que cada um dos senhores vereadores tem, como eu também tenho, a presidente Cláudia também tem, e assim também como todas as pessoas que lá participam, nem todos acreditamos que seja da mesma siglas que nós participamos, mas vivemos numa sociedade democrática. Tenho certeza que dos nobres vereadores, os quais estão aqui, muitos têm colaborado
com a cultura aqui do nosso clube, também com a associação, quando lá eu estava, mas somos duas entidades, mas no fundo somos uma só, que é José do Patrocínio. E clube este que ainda, quando candidato a governo do estado do Rio Grande do Sul, ao seu de Deus Colares, falecido há pouco tempo, esteve em campanha em Júlio de Castilhos e foi recebido na Sociedade José do Patrocínio. E também depois, como governador do estado, também esteve em Júlio de Castilhos e ali esteve. E a sociedade, quando comemorou 100 anos, recebeu, entre os 3 clubes negros existentes no Rio Grande do Sul, o prêmio que foi entregue na Casa de Cultura Mário Quintano, em Porto Alegre. E participando do movimento negro e outros movimentos ali de empoderamento no Estado, nós estamos aqui porque a gente precisa, como a Cláudia falou ali, a gente precisa deste poder, desta casa, e também do poder executivo, e de vocês, colegas, amigos vereadores desta casa, porque a gente sabe que aqui é o espaço de debates e é um espaço muito importante. E mais ainda que aqui nós estamos num plenário que leva o nome Lúcio Paixão Correia, uma pessoa que certamente contribuiu com o nosso município. A Cláudia falou ali, a gente também espera contar com vocês. O momento seria uma audiência pública, trazer o pessoal que possa participar conosco. A gente tem pessoas que integram ao governo do estado, que podem nos ajudar, ao governo federal, mas nós, por si próprios, não chegamos lá. Também, agora há poucos dias, as meninas realizaram aqui nessa casa a Conferência da Mulher, e assim muitas outras conferências estão acontecendo. Também está acontecendo as conferências do COMPIR, que é o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, e que nós, aqui em Júlio de Castilhos, precisamos realizar, que também, com certeza, darão força e suporte para nós todos juntos resolver a situação. E quero confessar para vocês que cada vez que está para chover, eu ligo para o Aristeu ou falo com o tio Tonho quando vou na casa dele. É uma grande preocupação minha, porque é uma sociedade, quando eu vim morar em Júlio de Castilhos, né, porque nós sempre morávamos no interior de Júlio de Castilhos, né, sempre frequentando, morando em Júlio de Castilhos, mas no interior, com meu pai, com a minha família. Quando a gente veio para Júlio de Castilhos, comecei a frequentar o Patrocínio, justamente ainda quando era a parte antiga, nos carnavais do Patrô, quando nossos pais nos levavam nos bailes infantil. Muito participei do Patrô, que foi citado o IFE pela Cláudia, a jornada do NEAB, que já teve uma jornada a casa super lotada, e também as próprias conferências de saúde, outras conferências, vários eventos, jornadas pedagógicas do município. Sempre a Sociedade José do Patrocínio abriu as portas para acolher. E esperamos também, como a Cláudia disse, nós não queremos, assim, ter a certeza, e sabemos que ali mesmo, depois de uma contenção, a gente sabe que não poderemos voltar ali. Mas nós temos um terreno, né, presidente Cláudia, próximo ao Parque de Máquina, frente do SF Independência e dos bombeiros, mas a gente quer que seja feita alguma coisa, até também foi lido ali algumas coisas com questão do patrimônio. Eu mesmo sou vice-presidente do Conselho de Patrimônio do município, sabedores também que tem Conselho de Cultura, outros conselhos, que a gente se reúna, pense algo, mas que fique para as gerações futuras, que ali é a sociedade, que alguma coisa, tipo
museu, que fique alguma coisa da história, que a gente não deixe realmente cair. E tem o Pedro aqui, que é vizinho, como a presidente Cláudia falou, e também a nossa preocupação é com mais partes do município, e sendo que ali também tem a nossa fonte pública, que é turismo, e sem deixar de ressaltar que a nossa sociedade também fez e faz parte do turismo, da cultura e do desenvolvimento de Júlia Castilhos, porque quantos eventos, várias atividades foram realizadas, e, como eu disse e volto a dizer, a gente tem representação em todas as esferas. O que a gente precisa e quer contar com os senhores vereadores, que já se manifestaram pelo presidente, o Zé e os outros colegas certamente também, é que a gente se una forças e que a gente saia daqui com a única bandeira que se chama Sociedade Cultural Recreativa José do Patrocínio. Seria isso, não sei se alguém quer me fazer alguma pergunta. Luiz, me permite? Eu ouvi tu falaste assim, audiência pública. Eu acho que não cabe audiência pública para nós aqui, porque a gente vai discutir uma coisa que a gente já sabe, que é a Rumo responsável e que a solução é fazer a contenção. Isso a gente já sabe de fato. Mas eu proporia, a Cláudia, para ti, para o Luiz, para os colegas, assim, a gente fazer um movimento grande aqui em Júlia Castilhos, tentar trazer a RBS aqui em Júlia Castilhos, colocar a situação ali, colocar a população, os vereadores, o executivo, junto daquele barranco, daquele desmoronamento, porque no momento que trouxer a RBS que der repercussão estadual, gente, eu tenho certeza que eles vão se mexer. Porque hoje vai ser um papel, nós vamos mandar um papel lá para o juiz, vamos notificar a Rumo, e a Rumo vai fazer muito pouco. Eu acho que nós tínhamos que juntar todas as forças de Júlia Castilhos, fazer um movimento ali, naquele barranco ali, colocar o presidente para falar, colocar o prefeito, o presidente da Câmara, e fazer um evento com a RBS junto. Porque dá uma proporção muito grande, gente. Isso eu tenho certeza que vai dar retorno. Agora, nós fazemos um documento que assim vai para a Rumo lá, nem vão nos responder, eles não tem nem vontade de fazer isso aí, porque é uma empresa terceirizada, que não está nem aí para essa demanda. Então, assim, ó, a minha ideia é fazer um evento, Luiz, um evento grandioso, pegar toda a comunidade, pegar a coleção, pegar toda a pessoa que frequentou a história, que respeita a história do patrocínio, fazer um grande evento naquele barranco assim e tentar, presidente, a gente consiga trazer a RBS e ter uma repercussão estadual. Eu tenho certeza que a gente vai ter um passo à frente. É isso, Luiz. Obrigadão. Obrigado, colega. Só para complementar o vereador, mas era justamente isso que nós esperava, Franja, obrigado. A gente deu exemplo, audiência pública, mas o que nós queremos mesmo é um movimento unido e, inclusive, como eu citei o Conselho de Patrimônio, o qual eu faço parte como vice-presidente, que a gente possa, juntamente com os colegas do Conselho de Cultura, puxar esse movimento que você sugeriu aqui, né? O que nós queremos mesmo é que a comunidade castilense, que a população e que os órgãos competentes vejam que nós estamos realmente preocupados. E não é só apenas com o prédio, com os prédios, é com o nosso município, que também é centenário e que tem uma história muito bonita. E também não podemos deixar apagar a história de um legado de tantas pessoas. Eu citei aqui o tio Tonho, mas através dele, várias outras famílias, várias outras pessoas, e um dia a gente poder dizer para os nossos filhos, para o nosso futuro, ó, aqui foi o Clube José do Patrocínio, está aqui, não estamos mais aqui, mas explicar. E hoje ainda também reforçando, quem acompanha o noticiário, Ivorá, que estão fazendo a parte asfáltica ali, deu para ver que também tem bastante desmoronamento. O pessoal também já está preocupado. Até eu vi no Face do professor Ademir Carnelucci, que é meu amigo, e tudo isso é preocupante. E a gente ali vendo falar de matéria reciclável, de lixo, várias coisas, e tudo isso vem nos preocupar. Cada chuva, a gente que passou já por vendavais aqui em julho, tive a minha casa afetada. Confesso para vocês que com o clima ninguém brinca, não podemos brincar. Estamos pagando
por alguém, mas também não devemos achar culpado agora. Mas acho que é essa união de forças, como você disse, Franja, que foi o que nós viemos buscar aqui, presidente. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Luiz Antônio. Antes de encerrar, presidente, o senhor me Eu permite? já lhe passo a palavra, colega. Fica à vontade. Então, boa tarde, Luiz, boa tarde, Cláudia. Agradeço vocês por terem vindo aqui fazer esse apelo. Na campanha ainda, eu lembro que conversei com moradores, enfim, com pessoas ligadas ao clube sobre essa preocupação. Antes, a gente ainda tinha alternativas para utilizar o espaço do clube, que hoje está o Clube José do Patrocínio, mas hoje, depois de tudo que aconteceu, vendo quanto já desmoronou e a parte do clube também que já caiu, que se a gente enxerga lá debaixo a gente vê que boa parte do clube já caiu, da estrutura antiga do clube já caiu. A gente conversa sobre isso com um certo ar de tristeza, mas apesar disso, fico feliz em ver a iniciativa da entidade com o objetivo de preservar pelo menos a história e a memória, que tem uma relevância extremamente significativa para o município de Júlia Castilho. São 112 anos de 134, né? Quase toda a história do município existiu o Clube José do Patrocínio, e hoje nós não podemos fechar os olhos para essa história e simplesmente fingir que ela não aconteceu. Então, assim como os colegas, assim como os demais colegas, tenho certeza que todos concordam com isso, me coloco à disposição do Clube José do Patrocínio, né, tanto do clube quanto da sociedade carnavalesca, porque sei que são duas entidades que trabalham em conjunto, né, são ligadas uma à outra, no que for possível, né, inclusive como advogado para interceder nessas situações. Eu tenho um apreço especial pelo clube, porque, como muito bem a Cláudia e o Luiz disseram, eu sou morador daquela rua, moro na esquina ao lado da creche Educar para a Vida, e consegui acompanhar ao longo desses 14 anos que moro ali, os desafios que não só o clube, mas que também o nosso vizinho, o seu Jorge, lutou muito antes de falecer, buscando ajuda, buscando o poder público, buscando a Rumo, o governo federal, fazendo reuniões em Porto Alegre com o objetivo de fazer com que a Rumo fizesse, né, a contenção, que nunca aconteceu. E hoje, infelizmente, a casa que ele morava caiu completamente, né? Então, me coloco à disposição também, e acredito que esse seja um debate que a gente possa levantar aqui com os vereadores, já que hoje temos uma vereadora da base do governo federal na Câmara de Júlia Castilhos, para irmos a Brasília, montarmos uma comissão e irmos em busca de uma atenção especial, porque há mais de 30 anos o município de Júlia Castilhos, talvez até mais tempo que isso, o município de Júlia Castilhos, o clube, as pessoas que moram naquela região buscam uma atenção mínima que fosse, mas uma atenção. Eu, quando trabalhei como diretor de projetos, e logo que a primeira vez que desmoronou, aliás, a primeira não, né? A última vez que desmoronou e que de fato inviabilizou o uso do espaço, eu conversei com a Rumo e realmente hoje não há mais a possibilidade de fazer a obra de contenção sem prejudicar boa parte da estrutura que ainda existe do clube. E eu acho que a gente precisa fazer um movimento unidos mesmo, como o colega Franja disse, no sentido de chamar a atenção. Eu falo por que do governo federal, porque, já aproveitando, logicamente isso é debate mais para frente, para a gente conversar mesmo, sentar, aliás, e conversar mesmo sobre isso, mas existem notícias de que a Rumo não tem mais interesse em utilizar a concessão das ferrovias, especialmente neste trecho que liga Santa Maria a Cruz Alta, ou seja, a Rumo está entregando a concessão em Júlia de Castilhos. Então, isso inviabiliza o diálogo com a Rumo, e é muito provavelmente por isso que eles não respondem, que eles não dão retorno, porque eles já não têm mais interesse nisso, então com certeza não farão uma obra de contenção. Mas o governo federal, como responsável pelas estradas de ferro, tem a obrigação de dar essa atenção especial. Naquela reunião que nós tivemos com a Rumo, percebeu-se que eles tinham uma visão errada do clube. Como muito bem a Cláudia disse, o clube existiu antes da estrada de ferro. E é muito comum nas beiras das estradas de ferro existirem ocupações. Só que não é o caso do nosso Clube José do Patrocínio, nem das casas mais antigas que tem naquela região ali. Então a gente precisa fazer de fato um movimento, é tocante, assim, é de fato uma coisa importante para a nossa história,
o Clube José do Patrocínio, então invoco os demais colegas para conversarmos sobre isso, nos reunirmos com a associação e encontrarmos uma solução concreta, né? Não sei o que poderemos fazer, mas algo concreto que permita que essa história se mantenha. Se vai ser, por isso que eu falei da vereadora da base, se vai ser por meio de algum projeto que o governo federal possa disponibilizar para compensar esse descaso de não ter feito a manutenção devida da contenção como era necessário, se vai ser então para a gente conseguir construir, né, um novo prédio. Colega, só peço brevidade, nós temos mais pessoal inscrito e a gente pode também posteriormente marcar uma reunião. Isso, com certeza. Só vou finalizar aqui, a gente continua. Específico, tá tendo só vou finalizar aqui, a gente continua então. E então é importante o engajamento de toda a casa do Poder Executivo para preservar esse patrimônio histórico. Também quero aproveitar, encerrando a minha manifestação aqui, para sugerir, certamente farei essa indicação de projeto para tombamento do prédio, que é algo que facilita muito. Fiquei surpreso agora com a informação de que o Clube José do Patrocínio não é tombado. Se fosse antes de acontecer, certamente teríamos mais instrumentos para poder exigir isso. Então, eu acho que é por aí que a gente vai começar essa conversa e precisamos ir longe com isso. Vai demorar, mas se a gente não puder mais utilizar aquele espaço ali, pelo menos que garanta que a história não se acabe. Obrigado, colega. Eu vou passar a palavra agora, então, à colega vereadora Alice. Tenha bondade. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns para vocês por terem, acredito que foi semana passada, vocês tiveram uma reunião, né? E daí vocês fizeram essa proposição de vir aqui e dizer: precisamos de ajuda. E esse pedido de ajuda, ele é muito mais assim até para vocês tirarem um peso das costas de vocês, né? Porque se acontece o que está escrito, não vai ser porque eu não avisei, né? E vindo aqui na Casa do Povo, a gente tem um diálogo maior, vai estar no Facebook, as pessoas vão poder assistir, porque é incrível, mas é muito verdadeiro. As pessoas não sabem que teve gente que perdeu a sua casa inteira nas chuvas do ano passado. As pessoas não sabem que essas pessoas não tiveram acesso do governo federal porque o município não cadastrou no sistema. E isso vai ser uma dificuldade nossa, por não ter sido cadastrado no sistema. Não cadastrar no sistema nos gerou o impedimento de receber de imediato os recursos federais e agora de tramitar todo o resto. Mas é algo que a gente não vai ter como fechar os olhos, porque vai cair, está caindo. E quando acabar de cair, pode morrer gente. Isso é muito grave. Então, nós estamos todos juntos, com certeza, para arrumar uma solução para isso, seja como for, seja chamando a RBS, enfim. Mas todas essas questões de tombamento já foram colocadas já em diálogo com a sociedade. É uma opção, inclusive, para conseguir recursos para a instituição, porque como não foi colocado, que foi atingido pelas chuvas no sistema, tudo isso, não tem como receber recurso agora. Então, tombando ela, colocando ela como... Agora eu não lembro, foi o deputado Pimenta que conversou com nós semana passada sobre isso, né? Ele disse que nós teríamos mais possibilidades de ter algumas verbas que viessem para nos ajudar. Doar ela para o município, para conseguir um CNPJ, sabe? Tudo isso a gente já está avaliando. Mas algo que não depende da Cláudia, e não depende do Luiz Antônio, não depende da Alice, não depende de... essa questão com arrumo, né? Então, eu acho que hoje é isso que a gente tem que encaminhar. E, com certeza, todos os colegas aqui... Eu não sou de Júlio, não sou natural de Júlio. E já tenho carinho com esse clube. Porque eu tive já acesso junto do nosso núcleo de estudos afrodescendentes indígenas. E a gente sempre estava lá fazendo atividades. É um clube que todo o castilhense tem carinho. Então, eu coloco o meu nome à disposição aqui do presidente da casa também, para ajudar nos trabalhos e apoiar essa pauta.
Obrigado, colega. Agradecemos, então, a presença da Cláudia, do Luiz Antônio, do seu Tonho. Demos seguimento à sessão. Explicações pessoais, 5 minutos para cada vereador. 5 vereadores inscritos. Lucas Dias de Oliveira. Eu vou declinar, senhor presidente. Obrigado, colega. Seis. Daiane Pigato. Deixa eu só terminar a pessoa. 11. Pedro Neto. 5. Doutor Basílio. E Alice. Com a palavra, colega. Boa tarde a todos, presidente, a quem nos assiste. Primeiramente, quero parabenizar você, Cláudia, Luiz Antônio, pela iniciativa e pode sim contar conosco. Quero também deixar aqui parabéns aos colegas pais, né, pelo passado dia de ontem aí. Parabéns a vocês. E dizer que, não só vocês, né, aos pais também que nos assistem, aos pais castilhenses, e dizer a todos aqueles que desempenham o papel de pai, seja de sangue, adotivo ou como figura paterna. Seu amor, cuidado e orientação moldam vidas e fazem a diferença. Parabéns a todos os pais. Também quero deixar aqui, hoje, 11 de agosto, Dia do Estudante. Parabéns e Dia do Advogado também. Parabéns a todos os estudantes, vocês com certeza são peças importantíssimas lá dentro da nossa escola, do nosso educandário. E estudar é como conhecer mundos diferentes, tempo de novidade a cada dia, tempo de alegria a cada hora, tempo de se preparar para a vida. O conhecimento é um tesouro que ninguém pode roubar. Invista em você, seja sempre um estudante em busca de novas descobertas. Ser estudante é um ato de resistência e coragem. Que você nunca se esqueça da força que carrega ao continuar aprendendo, mesmo quando o caminho é duro. Parabéns a todos os estudantes da rede municipal, estadual, particular. Meu carinhoso abraço aí a todos vocês. Também, aproveitando a oportunidade, quero, desde já, agradecer ao sucesso da nossa primeira conferência livre de políticas para mulheres de Júlio de Castilhos. Agradeço mais uma vez, Alice, por estarmos juntos nessa luta, né? Foi um sucesso, como eu já falei. Agradecer a cada um que esteve conosco na sexta-feira e dizer, sim, que esse foi um momento pensado juntos, no presente e um futuro das mulheres em nosso município. Dizer também do nosso comprometimento com todas vocês. Muito obrigada aí pela participação e com certeza é o primeiro passo para muitas conquistas ainda que virão. Falando em mulheres também, hoje entrou nesta casa um projeto de resolução, né, colega Alice, que é da gente implantar, então, em nosso município, a Procuradoria da Mulher. O que representa isso para nós, né? Um avanço importante na institucionalização do enfrentamento à violência de gênero, no apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade e na construção de um ambiente político mais representativo, participativo e sensível às pautas femininas. A gente vê muitos municípios vizinhos que já têm implantado a Procuradoria nas câmaras de vereadores
E a gente conta aí com o apoio do nosso presidente e dos nossos colegas dessa casa. Também quero deixar aqui o meu agradecimento ao convite, então, e ao comunicado, né, que veio a esta casa, para mim e para a colega Alice, sobre, então, da Comissão Estadual de Mulheres da FETAG, que no dia 12 de agosto, às 11 horas, na Assembleia Legislativa, terá a entrega da medalha da 56ª legislatura para a Comissão de Mulheres da FETAG. Deixo aqui o meu agradecimento. Esse comunicado, esse convite veio do Sindicato Rural, né, aqui de Júlio de Castilhos, juntamente aí com a Kátia, que é vice-coordenadora das Mulheres Trabalhadoras Rurais da 4ª Colônia. Então, assim, muito obrigada aí. E parabéns também ao nosso deputado Elton Weber, do nosso partido PSD, por essa proposta, por essa iniciativa e valorizando as mulheres do interior. Agradeço mais uma vez a participação de todos na sessão de hoje e um carinhoso abraço a todos vocês. Obrigado, colega. Com a palavra, vereador Pedro Neto. 5 minutos regimentais. É 4 só porque ele cedeu um antes. Então, boa tarde a todos os colegas mais uma vez, boa tarde ao público presente, às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Respeitando o tempo regimental de 5 minutos, serei breve. Quero destacar que nas últimas semanas o Poder Executivo iniciou a obra de calçamento do passeio na Avenida Fernando Abbott, onde está localizada a nossa Secretaria de Assistência Social e onde futuramente será realizado a implantação do SF Independência, que atende os bairros Independência, Promorar, Salles e Lídias. E eu vi que nas últimas semanas a obra iniciou. Eu quero dar um destaque especial para esse recurso, porque aquele local é um local que historicamente esteve desamparado de calçamento e certamente boa parte da população que mora naquela região cruza por ali diariamente para trabalhar, para ir ao mercado, para ir à farmácia e para desenvolver as atividades cotidianas. Então, eu não poderia deixar de parabenizar o Poder Executivo pela obra. Quando estive diretor de projetos ainda no ano retrasado, participei da elaboração desse projeto, juntamente com o secretário Rodrigo Siqueira, e hoje vejo a obra sendo implementada e o início da execução, certamente nos próximos dias terá sua conclusão realizada. Esse é um recurso que nós conseguimos com o deputado federal Lucas Redecker, então aqui eu também quero agradecer ao deputado Lucas Redecker pela parceria com o município de Júlio de Castilhos, que todos os anos encaminha recursos que são fundamentais para desenvolver diversas obras. Esse recurso especialmente foi o valor de R$400 mil destinado pelo deputado, que pôde disponibilizar aquele calçamento do passeio e também o calçamento da avenida que fica em frente ao BNH, que também era um problema histórico que nós tínhamos no município. Hoje nós temos uma avenida larga, com calçadas e que disponibiliza uma melhor mobilidade dos motoristas naquela região. Da avenida também Alberto Barbosa, que fica ao lado da piscina do Clube Félix da Cunha. Esse valor também permitiu que nós conseguíssemos calçar a Travessa Ernesto Pereira, no bairro Lídias. Então, só para elucidar, em alguma medida, os projetos que nós conseguimos desenvolver com esse recurso em parceria com o deputado Lucas Redecker. Parabenizo o deputado, agradeço pela parceria com o município de Júlio de Castilhos mais uma vez. Também parabenizo o Poder Executivo por implementar e tirar as obras do papel. Muito obrigado, seria isso, senhor presidente. Obrigado, colega. Doutor Basílio, com a palavra. Olha aqui, na colega vereadora Alice. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Gostaria de expressar a minha solidariedade ao vereador Amaury pela perda do seu pai, esse ciclo que todos nós passamos, mas que é muito difícil, ainda mais ontem, né, no Dia dos Pais. Então, deixar expresso os meus sentimentos.
Eu ocupo esse espaço hoje para registrar alguns assuntos importantes e também prestar agradecimentos. A primeira Conferência Livre de Políticas para Mulheres de Júlio de Castilhos. Foi um evento que nos causou uma grande satisfação, gratidão, porque foi pensado para fortalecer as políticas públicas das mulheres. Tivemos a honra de contar com a secretária estadual de Políticas para Mulheres, que veio de Porto Alegre para nos ajudar a conduzir o evento, a fazer os devidos registros, e foi um evento muito legal. Também agradecer a staff, né, a Ariela, pela apresentação cultural que as meninas fizeram aqui, e ficaram, né, vários encaminhamentos que certamente serão feitos por mim e pela Daiane no decorrer do nosso mandato, porque são bem complexos os encaminhamentos e muito importantes, né? Foi um momento de muita troca, uma participação ativa de todas que estavam aqui e que querem avançar nas políticas da promoção da igualdade de gênero. Também venho falar do meu projeto de lei sugestão número 26, sobre a limpeza de terrenos baldios, e eu me sinto orgulhosa de que o Executivo executou, no caso, aceitou esse projeto e foi transformado no decreto 7978, de 21 de julho de 2025. É uma conquista que visa mais segurança, saúde, qualidade de vida para a nossa população, combatendo focos de proliferação de doenças e promovendo um ambiente urbano mais seguro, limpo e organizado. De acordo com as minhas indicações, eu falei anteriormente que eu trabalho com a calendarização de pautas, e agora em agosto nós temos o Agosto Lilás, que é a conscientização e combate à violência contra a mulher. Então, eu coloquei alguns projetos de indicação de projetos, né, sugestão, e em relação a combater a violência contra a mulher. E então a gente precisa de dados para nos fazer cair, né, na pauta, que não é apenas uma bandeira. Semana passada a gente estava conversando sobre a construção da nossa conferência, e no nosso grupo de estudos de gênero chegamos a deu 26.327 casos de violência doméstica no Rio Grande do Sul, sexta-feira. E até a Nonoia, Maria Leonor, disse, não, mas isso tem que, esse dado é no Brasil, não pode ser no Rio Grande do Sul. Fomos conferir apenas no Rio Grande do Sul, isso até sexta-feira. Passou o final de semana, esse número já aumentou, porque o número maior de casos de violência doméstica acontece final de semana e quando tem jogo de futebol. Então, a gente pôde ver o nosso domingo também mais uma vida ceifada pelo feminicídio, aqui no Rio Grande do Sul, onde, em Porto Alegre, uma mulher foi morta pelo seu ex-marido, o pai dela foi tentar ajudá-la e morreu também, e o vizinho foi tentar ajudar e está com a saúde bem comprometida. Caso gravíssimo. Então, o que a gente vive no Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, é uma epidemia de feminicídios. E, por isso, essas propostas de avançarmos em políticas públicas para preservar a vida das mulheres. A Procuradoria Especial das Mulheres também vem nesse sentido, né, da gente ter mais um mecanismo para auxiliar o Conselho Municipal, auxiliar a Secretaria de Assistência Social, que faz já um belo trabalho para a gente avançar nessas propostas. Então, ficam aí o meu compromisso de continuar lutando por essas políticas públicas que protejam a vida das mulheres e garantam um município mais justo e seguro para todas. Obrigado, colega. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a estarem presentes na próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 18 de agosto de 2025, às 15 horas, neste mesmo local.